Gente, vamos tentar hoje mais uma vez, mas vai dar certo hoje, porque a gente testou ontem. E aí a gente vai fazer, enfim, se Deus quiser, se Deus permitir, e há de permitir, que a gente vai fazer a nossa live hoje sobre câncer de vias biliares e fígado. Era pra gente ter feito no mês passado, mas a gente estava com problema no Instagram. E aí agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir falar sobre esse tema que é muito pouco comentado, né? Pouquíssimas pessoas têm esse tipo de câncer, principalmente de vias biliares, não de fígado tem mais. Mas, enfim, se você que está assistindo conhecer alguém que, que acha que vai ser interessante assistir a live, compartilha. Ó, a nossa Nutri já chegou. Karine, pede a solicitação para mim, que aí a gente vai começando a live devagar, sem pressa. E tô aqui com os dedinhos assim, ó, pra você conseguir aparecer dessa vez. Vamos ver, vai dar certo, se Deus quiser. Vou aceitar aqui. Ei, Graças a Deus. nem acredito. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo. E você? Também, graças a Deus. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Tá conseguindo Tá, me ouvir? tô sim. Tá, conseguimos. Então, a gente era para ter feito no mês passado, né? Porque cada mês tem um tipo de câncer, né? Um tipo de doença para ser abordado, mas a gente não conseguiu. Mas a gente não desiste, a gente é guerreiro e a gente vai lá, a gente vai até o final e a gente vai enfim, conseguir falar hoje sobre esses dois tipos de cânceres, que é o de vias biliares, que é muito pouco falado, porque eu acho que quase ninguém é diagnosticado e quando é, a gente nem fica sabendo, né? E o de fígado, que eu acho que é um pouco mais comum, acredito. Não tanto, mas é um pouco mais comum. Mas os dois, assim, ambos são bem agressivos, né? Então, assim, a gente vai falar dos sintomas, vai falar como a gente consegue proteger um pouco melhor, cuidando da alimentação, e como que faz, no geral, né? Então, assim, antes de tudo, eu quero te dar a voz para você se apresentar, dizer quem você é. Apesar da gente já ter feito uma live juntas, mas sempre tem gente nova chegando aqui, sempre tem gente nova no Instagram, no seu e no meu, então, assim, é uma oportunidade para conhecer o seu trabalho, né? Uhum. Então, se apresenta e a gente manda ver. Tá bom. Boa noite, gente. Então, sou Karine, sou nutricionista oncológica. É, Fiz minha especialização, né? Fiz residência em oncologia e cirurgia. E desde então trabalho nessa área, faço atendimentos particulares e hoje sou nutricionista também do Hospital São Lucas, em Copacabana. Atuo lá na área da oncologia também. Então, é uma área que eu gosto, né? Que eu me identifico, me especializei, estudo sempre e que tem grande importância, né? Onde a nutrição tem uma atuação fundamental, onde a gente tem um papel primordial aí durante toda a jornada do paciente, desde o diagnóstico até o pós-tratamento, né? Então, é super importante o acompanhamento nutricional durante todo esse período, junto com a equipe médica, com todos os outros profissionais ao longo de toda essa jornada. Né? E, assim, antes da gente começar, eu acho que quem é meu seguidor sabe que eu perdi o meu padrasto, né? Com o câncer de vias biliares. E aí, os sintomas são muito silenciosos e quando a gente descobre, já está mega avançado e eu não sei, acho que você que está mais acostumada, porque vive isso, né, em um hospital, vai poder dizer melhor. E se
tem pessoas que conseguem ficar curadas, como que é isso, como é que é esse diagnóstico. Então, assim, infelizmente, meu padrasto, quando ele foi começar a sentir sintomas, que foi coceira no corpo, por bilirrubina mega alta, que a gente não imaginava que fosse isso, ficou mega enjoado, não conseguia comer, vomitando, várias coisas. E o último foi quando ele ficou amarelo, então foi quando a gente correu. Então, assim, a gente tem muitas coisas para falar que é muito importante, porque são sintomas que às vezes a gente sente, mas a gente ignora, porque a gente acha que é alguma coisa normal. A gente Uhum. nunca vai imaginar que pode ser um câncer, né? De vias biliares, fígado, enfim, né? Eu acredito que todo o câncer que é na barriga, vulgarmente falando assim, é um pouco mais agressivo, né? Pâncreas, enfim. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que são, né, as vias biliares, onde elas estão localizadas, para quem não sabe, qual a função dela no nosso corpo. Então, as vias biliares são como se fossem ductos, né, canais, que fazem ali toda uma ligação do fígado com vesícula e intestino. Né? O fígado, a gente tem a produção da bile, que é extremamente essencial para o processo digestivo, né, para a digestão de gorduras, principalmente. Então, esses ductos, né, essas vias biliares, elas fazem com que essa bile saia do fígado e vá para a vesícula, da vesícula para o intestino, para justamente fazer esse processo digestivo. Então, a gente tem esses ductos dentro do fígado, né? Uma parte deles dentro do fígado e outra parte fora. Tanto que a gente tem as vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas justamente por isso. E esses tumores que acometem essa região, né, esses ductos, a gente chama de colangiocarcinomas, né, quando eles estão localizados ali. E junto dessas vias biliares, a gente tem também os tumores da vesícula, né? Não só desses ductos, né, os colangiocarcinomas, como também o tumor na vesícula, o câncer de vesícula mesmo. Então, assim, como você falou, né, são sintomas muito inespecíficos quando o paciente apresenta, né, esse tipo de tumor, porque quando realmente começa a apresentar sintoma, a doença já está com um certo grau avançada, porque quando está muito ali no iníciozinho, você ainda não tem um impacto tão grande ali dessas vias biliares, então, para que haja uma obstrução dessas vias biliares e comece a ter sintoma, o tumor já tem que estar um pouquinho mais avançado. E aí o início é muito silencioso, né? A gente não consegue perceber. E quando tem os sintomas, são sintomas de enjoo, uma dor abdominal, uma falta de apetite. Então, assim, são coisas muito inespecíficas que a gente confunde com qualquer outra coisa, né? Comi algo que não me fez bem, comi algo mais gorduroso, é uma gastrite, né? Então, até de fato entrar num processo de investigação e fechar um diagnóstico é um tempo, e aí o paciente, né, o indivíduo já está com uma doença um pouquinho mais avançada. Assim, o engraçado é que quando o meu padrasto ele começou a ter sintomas, o primeiro foi coceira. E aí, coitado, todos os médicos que ele passou, ele nenhum médico atentou para isso. Atentou para quê? Para uma alergia, para uma sarna, para qualquer coisa de pele, sabe? De alergia mesmo. Nenhum deles atentou para um tumor. É. Então, assim, eu Até acho que porque ele também não nem todos estão. Pode falar. preparado, né? Até porque É, também provavelmente ele não tinha um outro sintoma associado, né? Então, assim, a coceira, eu acho que o primeiro pensamento vai ser realmente de pensar em algum processo alérgico, uma alergia alimentar, ou né, alguma outra alergia, alguma outra ele estava suplementação. emagrecendo muito, Ele já estava com a perda de peso já. Ah, então tá. Então muito. já tinha outras coisas associadas, né? Porque, na As verdade, esse. fezes, Então. as fezes começaram a ficar brancas. É isso que eu ia falar, né? Assim, esses sintomas mais inespecíficos de enjoo, vômito, é, a perda de apetite, né? A gente ainda pode associar isso a outras situações clínicas, né?
Mas quando a gente já passa a ter algo mais específico um pouco, por exemplo, a coceira, né, que já é um excesso de sais biliares que faz parte da composição da bile em excesso na corrente sanguínea, e aí por meio de receptores que a gente tem na pele, através do sistema nervoso central, dá essa sensação de coceira. Então, isso é muito característico de doenças hepáticas, né, da disfunção ali hepática. Então, já chama realmente, já acende ali um alerta. A questão das fezes mais esbranquiçadas, né, ou bem mais claras, é justamente porque a bile não está chegando de forma correta no intestino. Então, não está chegando por quê? Né, tem alguma obstrução, alguma coisa ali que está acontecendo, que a gente tem a bilirrubina, que é um pigmento que compõe a bile, e ela pigmenta as fezes, né? Na medida que a bile é lançada no nosso intestino, o bolo fecal ele é pigmentado através da bilirrubina. Então, se as fezes estão mais claras, é porque essa bile não está chegando ali. Então, por isso que as fezes ficam realmente esbranquiçadas ou um marrom muito claro. Então, assim, já são sintomas bem mais específicos de alguma disfunção da parte biliar, hepática ali, alguma coisa está acontecendo, né? A urina escura também, tipo cor de Coca-Cola, né? Pelo mesmo motivo, né? O excesso de bilirrubina nessa retenção ali na vesícula, né? Enfim, que você não consegue excretar para o intestino, ela retorna para a corrente sanguínea e sendo filtrada no rim, vai ser eliminada na urina, pigmenta a urina também. Então já são coisas mais específicas, mas quando chega também nesse ponto de ter, a doença também já está um pouco mais avançada, né? Aí, você falou de um caminho, né? Que tem da bile, da vesícula. Quem não tem vesícula? Tem alguma diferença nesse caminho? Quem não tem vesícula, a bile ela é lançada direto no intestino o tempo todo. Fica do fígado direto para o intestino. Então seria um pouco Então, mais rápido, ou não? mais rápido do que você diz? O processo, ou não tem nada a ver? Como não tem a vesícula, Não, não, porque o que acontece? O fígado produz a bile e ela vai sendo armazenada na vesícula, né? Ali ela fica uhum, sendo concentrada e tendo a sua preparação de forma correta para ser lançada no intestino à medida que a gente se alimenta, principalmente com alimentos mais gordurosos, ocorre o estímulo, né, para que seja excretada essa bile ali no intestino, no duodeno. Quando a gente não tem a vesícula, o fígado continua produzindo a bile normalmente, e aí, através desses ductos, né, que continua tendo ali do fígado para o intestino, ela fica sendo lançada no intestino o tempo todo, independente do que a gente coma, né? Não tem esse estímulo de comer mais gordura, vai liberar mais, porque ela está sendo produzida, então está sendo lançada. O que acontece é que acaba que o contato da bile com o alimento, principalmente alimentos gordurosos, ele acaba sendo menor e com uma bile não tão concentrada. Então, assim, por isso que muitas das vezes quem não tem vesícula, quando come algo mais gorduroso, passa mal, é justamente porque passa a ter uma certa deficiência nessa digestão de gordura, porque não tem esse contato mais eficiente da bile com aquele alimento mais gorduroso ali, entendeu? Então, entendi. continua tendo a bile, continua tendo esse processo digestivo, mas não de uma forma tão eficiente quando a gente tem a vesícula. Entendi. Aí uma outra pergunta que tem aqui, que também fizeram, é por que essas doenças na região abdominal, na verdade, elas são mais silenciosas do que as outras. São mais o Existe quê? essa relação silenciosa. Da região de vesícula, de fígado, que você diz? Fígado, quando perguntaram, não vesícula, mas principalmente fígado, vias biliares, pâncreas, intestino, são Da doenças um parte pouco mais abdominal, silenciosas. né? Parte abdominal. Assim, porque são doenças que quando passam a dar sintomas, elas já estão um pouco mais avançadas. E então, assim, o início delas é muito sem causar alterações significativas para a gente em termos do dia a dia, né? Assim, que a gente vai perceber alguma alteração. Então, assim, é a característica da doença mesmo. Então, para elas causarem alguma insuficiência, né? Algum sintoma mais
específico, ou algum sintoma de maior impacto, vamos dizer assim, da parte gastrointestinal, né, de alimentação ou de perda de peso, enfim, ela já tem que estar um pouco mais avançada. Então, o início, ela não se mostra, assim, ela não vai causar nenhuma alteração. Por isso que muitas das vezes alguns pacientes encontram a doença, têm um diagnóstico fazendo exames de rotina, né? Câncer de pâncreas, às vezes acontece muito isso. Ontem mesmo eu estava com uma paciente que aconteceu isso, ela não tinha sintoma nenhum, e aí, fazendo exames de rotina, ela descobriu um tumor no pâncreas. E aí vai fazer cirurgia, enfim, e ela não tinha sintoma nenhum. Então, isso é muito comum, assim, acontece realmente. Entendi. Aí agora para a gente começar a entender os sintomas, né? Mas antes da gente começar a entender os sintomas, assim, eu queria te perguntar, existe algum mau hábito que a pessoa, na vida dela, de alimentação, alguma coisa do tipo, que ela possa prejudicar e vir a ter um câncer de biliar e do fígado? Isso tem alguma relação com a alimentação, de fato? Por que que eu te pergunto isso? Meu padrasto, na maioria das vezes, a alimentação dele era boa, mas de repente não era tão ativo fisicamente, não sei, entendeu? Existe essa relação da alimentação? Existe, né? A alimentação, ela está muito relacionada aos cânceres de forma em geral, né? E quando a gente fala dessa parte biliar, hepática, né? A gente sabe que tudo é metabolizado no nosso fígado, né? Então, tudo que a gente consome de comida, bebida, medicação, tudo passa por esse metabolismo hepático. E quando a gente tem uma alimentação muito carregada de alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos, né? Alimentos com excesso de açúcar, de gordura, os industrializados de forma geral, que tem muito corante, muita química ali envolvida, né? A gente faz uma sobrecarga no nosso fígado, né? Ele vai metabolizar? Vai metabolizar, mas o excesso disso, né, vai gerando danos das células hepáticas, né? E as células hepáticas danificadas, você tem morte celular, você tem disfunção hepática. E aí você começa a ter problemas, você começa a ter danos a nível de DNA, você começa a ter mudança molecular ali. Então, isso com o tempo, a gente pode vir sim a desenvolver algum tipo de câncer, né? Então, não é porque eu comi sábado uma lasanha congelada que mês que vem eu vou desenvolver um câncer, né? Não é isso. Mas é realmente o consumo frequente. E a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, isso é muito presente, muito frequente, porque a gente tem, inclusive, todo um marketing, né, voltado para a praticidade do dia a dia, que a gente tem uma vida corrida, não tem tempo para fazer comida, não tem tempo para mil coisas, então ter esses alimentos que são mais práticos é bom, faz bem, ajuda no dia a dia, mas Mas, prejudica a nossa saúde, né? Então, e infelizmente, tudo hoje em dia quase que a gente consome, às vezes mínimas coisas, assim, que às vezes as pessoas nem pensam, não só a questão de uma lasanha congelada, de um outro alimento congelado, né? Mas às vezes molhos prontos que a gente compra para utilizar em alguma preparação, né? O consumo daquilo diário tem substâncias ali que não é reconhecido para o nosso corpo, né? Então aquilo vai ser metabolizado no fígado também. Fora outras coisas mesmo, mais gordurosas, com excesso de açúcar. Então, isso tudo leva a uma sobrecarga hepática, né? Vai ser metabolizado, mas esse excesso ali acaba não sendo metabolizado de forma correta e a gente acaba gerando até uma situação de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? E que isso gera um processo inflamatório. Então a gente acaba ficando com um processo inflamatório constante. E essa inflamação constante, isso também gera dano celular. E isso, ao passar do tempo, né, também pode gerar e propiciar o aparecimento de câncer. você falando da alimentação, assim, eu lembro só de uma coisa que ele gostava muito de comer. E eu lembro, e assim, eu lembrei de infância. Hoje eu não como mais essas coisas, não compro e não como, é muito raro. Mas ele gostava muito de biscoitinhos, tipo fandangos, assim, e era direto, sabe? E assim, hoje em dia
a família que tem uma criança que gosta da praticidade compra essas coisas, que é Sim, muito mais fácil, né? sim, E aí, de sim, repente, o mau hábito vem desde criança e a gente não sabe o sim. porquê, porque as doenças demoram, né? Me fugiu a palavra agora, Desenvolver. a se desenvolver e até mesmo aparecer e ser diagnosticado. Então, assim, de repente começou lá atrás, né? Não falo dele propriamente dito, mas outras pessoas. Então, se a gente conseguir o famoso descascar mais, né, e desembalar menos, É, é claro que a gente não consegue isso 100%, a gente tenta o máximo, mas o que a gente conseguir é lucro para a gente, para a nossa saúde, porque a sim. conta uma hora chega, né? Sim, E e até porque a aí, gente tem muitos alimentos que são vendidos como se fossem saudáveis, né? E assim, quem é leigo, quem não conhece, vai realmente comprar essa ideia e achar que está consumindo algo que realmente é saudável. Isso acontece. E aí, quando a gente vai orientar, quando a gente vai falar, a pessoa, mas eu não sabia, eu achei que era só fruta, eu achei que era, né, outra coisa. Então, assim, o e é um famoso biscoito de água e sal. É o famoso biscoito de água e sal, que não tem só água e sal. sim, que tem muita coisa ali, né? Muita química. Então, assim, isso tudo o nosso corpo não reconhece, e isso gera processo inflamatório, né? Então, parece besteira, né? Assim, parece que são coisas clichês quando a gente fala de consumir mais frutas, legumes, verduras, comida de verdade, né? Mas é porque é a realidade, assim, é o que realmente a gente tem que fazer, né? É claro que no dia a dia, a gente não vai consumir, às vezes, 100% disso, vai acabar consumindo alguma Uhum. coisa industrializada, enfim, mas não tem que ser o nosso hábito, não tem que fazer parte da nossa rotina do dia a dia, né? Porque isso a longo prazo realmente vai trazer doença. E não só câncer, a gente tem várias outras doenças associadas, Sim, hipertensão, diabetes, né, a própria verdade. obesidade. Então, assim, e questões que acabam propiciando, no fim, o aparecimento do câncer. Então, a gente Sim. precisa lembrar que está uma coisa Bons hábitos. interligada à outra, né? Bons hábitos no geral. Alimentação, exercício físico, sono, é um conjunto de É um tudo que conjunto faz a nossa saúde ficar funcionar o como tem que ter, melhor possível, né? Então, ó, exatamente. vamos lá. Aqui colocaram quais são os sintomas que as pessoas costumam normalizar, mas não deveriam normalizar. Assim, os três básicos. Eu acho que o enjoo, perda de apetite, perda de peso, né? Que é muito comum. E eu acho que todo sintoma que se mostre persistente, ele precisa ser investigado. Né? Uma coisa é um dia não estou muito legal, fiquei um pouco enjoada, enfim, senti um mal-estar, mas outra coisa é eu sempre estou sentindo algum mal-estar, eu sempre estou sentindo algum enjoo, estou perdendo peso sem ter alterado nada na minha alimentação, não estou fazendo atividade física para isso, estou sentindo uma dor, enfim. E isso de forma persistente, ou sempre que come algum tipo de alimento, passa mal, né? Então, nada disso tem que ser banalizado, porque pode não ter nada a ver com câncer, mas e pode ser outra coisa, pode ser uma gastrite, pode ser alguma infecção alimentar, enfim, pode ser N situações clínicas, né? Que, independente do que seja, precisa ser cuidado e tratado. Então, assim, qualquer sintoma que se mostre de forma mais persistente, ele não pode ser banalizado, ele precisa ser investigado para ter o diagnóstico correto e ser tratado. E aí são sintomas inespecíficos, como a gente já falou, e que podem sim, no fim, sinalizar uma doença mais séria, mais grave, como por exemplo um câncer, né? Então, sentiu alguma coisa assim que está mais ali constante, procura um atendimento médico para poder realmente investigar e ver o que que é, né? Tem gente que assim, que vai se desesperar, vai sentir um enjoo e vai correr pro hospital, ou então vai fazer a cor das fezes vai estar um pouco diferente, vai achar Sim. que está alguma coisa errada e vai correr. Tem algum, assim, um mínimo de dias para a gente poder ver se é normal ou não, ou isso vai de cada um? Tipo assim, tô com as fezes meio esbranquiçadas já tem uns 2 dias. Eu fiz 2 dias consecutivos.
no terceiro melhorou. Eu fico despreocupada ou eu vou ver o que que é? Não, Pode ser alguma precisa coisa investigar. comigo? Precisa investigar, porque essa alteração de coloração de fezes, ainda mais assim, mais esbranquiçada, isso não é normal, né? Não vai ser algo que a gente comeu, então, assim, é alguma questão ali hepática que não necessariamente vai ser um câncer, tá? Pode ser uma outra condição clínica, mas precisa ser investigado. Não é para deixar para lá, porque passou, não estou sentindo mais nada. Não, precisa ser investigado, sim. Então, justamente por isso que a gente está falando, né? Como já são doenças mais silenciosas, né? Que não dão sintoma de início. Então, assim, o nosso corpo ele é muito perfeitinho, né? O nosso organismo ele é muito perfeitinho para tudo funcionar como tem que ser. Quando alguma coisa sai fora do normal, algum problema tem. E a gente E precisa ele dá entender o logo que está sinal, né? acontecendo. Exatamente. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Então, e essas coisas mais específicas, como coloração de fezes, coloração de urina, coloração da pele, né? Que é a icterícia, quando o paciente vai ficando mais amarelado, olho amarelado, né? Coceira, enjoo, come alguma coisa mais gordurosa, tá sempre sentindo enjoo, sente desconforto, estufamento, come um pouquinho, se sente muito cheio, ou a barriga distende, né? Tudo isso precisa ser investigado, porque o nosso corpo trabalha de uma forma muito perfeita, que é para a gente tolerar tudo, digerir tudo direitinho, sem causar nenhum problema. Então, sentiu alguma coisa, tem que investigar, não é? Teve um enjoo, vou correr para emergência, não é isso. Tive uma diarreia, estou indo para emergência, não é isso. Mas assim, essa semana eu estou passando mal, constantemente estou tendo dias que eu estou passando mal. Eu preciso marcar um médico e investigar o que está acontecendo. Eu acho que ninguém, é porque ainda tem algumas coisas aqui anotadas, mas eu posso até perguntar, porque eu sei que alguém perguntou sobre exames que pode se fazer, né, para esse tipo de coisa, endoscopia, colonoscopia, uma ultra de abdômen, dá para ver já alguma coisa ou não, como o início, assim, para a pessoa ficar meio que despreocupada como rotina. O próprio exame de sangue já vai mostrar alteração na parte da função hepática, né? Então, no exame de sangue já vai ter ali alguns parâmetros que vão acender um alerta para a equipe médica e eles vão solicitar exames que, dependendo dos sintomas e do que eles estejam desconfiando que possa ser, eles vão direcionar para os exames que eles acharem mais indicado, né? Então, tomografia, tem um exame que é como se fosse uma endoscopia, que a gente chama que é a CPRL, é uma endoscopia um pouquinho mais prolongada, né? Que ela consegue chegar ali nas vias biliares e poder visualizar realmente de fato o que que tem. Então, tem exames um pouquinho mais específicos, que aí fica realmente a cargo médico, né? O que eles vão direcionar e achar mais melhor, né? Para o momento, né? Indicação para o paciente. Mas o próprio exame de sangue, um exame de sangue simples de função hepática, já vai mostrar alterações que vão alertar para que alguma Para coisa onde ali tá, direcionar? e mostrando que alguma coisa está errada, né? Que alguma disfunção hepática está acontecendo. Então, seja do próprio fígado mesmo em si, né? De tumores no próprio fígado, ou nas partes ali das vias biliares, que também vão ocasionar essas alterações no exame de sangue. Agora, um assunto aqui que eu acho bem importante falar, porque eu sei que tem muita gente que faz, que é o consumo de álcool, né? Gordura e álcool. São coisas que geram um real impacto no fígado, principalmente, eu acredito, né? Sim. E aí, assim, o que que você pode falar pra gente disso? Sobre o estrago que a gordura e o álcool conseguem fazer no nosso corpo, no nosso organismo, se não for com moderação. É exatamente isso, como eu falei antes, a questão do metabolismo, né? Que o fígado metaboliza tudo que a gente consome, né? E tudo que é consumido em excesso fica em excesso no fígado sem ser metabolizado. E isso se transforma em gordura. Isso acontece com a própria gordura que a gente ingere, além de ter outras complicações, até mesmo da parte cardiovascular, né?
Enfim, a gente tem a questão ali do excesso de gordura no fígado mesmo, gerando esteatose hepática, assim como excesso de carboidrato, a gente também tem, porque esse excesso, ele, no fim do metabolismo, também se transforma em gordura, então também vai propiciar, né, e contribuir para a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E o álcool, ele, no fim do metabolismo dele, ele se transforma numa substância que é tóxica, que é inclusive carcinogênica, que é o acetaldeído. Então, ele precisa passar por um outro processo de metabolismo para que ele consiga ficar numa forma que ele possa ser excretado pelo nosso organismo. E isso acontece naturalmente com tudo que a gente consome e ingere de bebida alcoólica. Esse processo sempre acontece, né? Esse metabolismo. Só que se a gente ingere uma quantidade em excesso e uma quantidade frequente de álcool, nosso fígado não dá conta de fazer esse metabolismo 100% daquilo que está sendo ingerido. Então, essa substância tóxica cancerígena, ela fica ali no fígado. Então, você começa a ter dano das células hepáticas, e isso gerando insuficiência hepática, até a gente chegar realmente ali numa questão de uma insuficiência realmente mais severa, né? Então, não existe uma dose segura de consumo de álcool. As mulheres, né, a gente tem uma tolerância menor com relação a esse metabolismo. Nosso metabolismo ele é em menos quantidade, vamos dizer assim, para o álcool. Então, com menos quantidade de ingestão de álcool, a gente já tem mais prejuízo do que o homem, né? Mas não existe uma quantidade segura. E para as pessoas que fazem consumo frequente, né? Tem gente que bebe todo dia, né? A gente Uhum. sabe E disso, muito. e muito, e aí tá Eu lá no não hospital, tenho. isso aí, e aí tá lá no hospital os pacientes que chegam para fazer transplante de fígado, né? Porque a doença vai avançando, o paciente fica com uma cirrose alcoólica e chega num ponto de disfunção, de insuficiência hepática, que a única solução é realmente um transplante, né? Um fígado novo. Então, isso ocorre. E ocorre o aparecimento do câncer também por conta disso, né? Porque você gera inflamação, tudo isso gera processo inflamatório, tudo isso gera dano celular, dano a nível de DNA. Então, a gente acaba propiciando o aparecimento de células tumorais. Entendi. E tem gente que, assim, muita gente não sabe, né? Se a gente precisar tirar um pedaço do fígado, ele regenera, mas se a gente não precisar disso, melhor ainda, né? Sim, claro, com certeza. É, e aí, uma outra pergunta. A gente sabe que a alimentação, ela é essencial se ela for bem feita, mas muita gente acredita que se a gente, vamos supor, Joaninha Maria, Dona Maria foi diagnosticada com câncer. A alimentação vai curar ela ou ela vai ser ali um paliativo para ela ter um tratamento melhor, né? Conseguir ter mais qualidade de vida, conseguir é, viver um pouco melhor, a alimentação vai curar. Se ela se alimentar restritamente, ali de forma restrita, o câncer dela vai poder sumir. Tem muita gente que tem esse pensamento. E aí, assim, eu queria que você falasse sobre o poder da alimentação correta para quem está em tratamento de câncer. Quem Uhum, foi, acabou de ser diagnosticado. uhum. Seria muito bom, né, se a gente conseguisse curar o câncer com a alimentação. Nossa, seria um sonho. Infelizmente, realmente tem muitas pessoas que têm esse pensamento. A gente tem, às vezes, muitas informações na internet a respeito disso, né? De que um alimento X cura o Y, vai reduzir o tumor, ou o alimento Z vai fazer aumentar. Então, assim, a gente tem muita coisa na internet disponível para todo mundo e informações errôneas, né? E as pessoas, quando têm um diagnóstico de câncer, que é algo muito ruim, muito difícil, é muito fácil de se apegar a muitas coisas que são ditas, faladas, né? Só que não existe nenhum alimento específico que vá curar o câncer, como não existe nenhum alimento sozinho específico que vá fazer com que o câncer apareça, né? É Salvar. um conjunto de coisas, de situações que vão propiciar isso. E quando a gente fala do tratamento, né, a gente precisa sim de uma alimentação equilibrada e a nutrição ela entra sim num papel
de auxiliar o tratamento oncológico, né, a quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, seja qual for o tratamento que o paciente vai fazer, porque através da alimentação a gente também tem substâncias que a gente chama de compostos bioativos que vão estar ajudando nesse processo de reparação celular. Então, da mesma forma que a gente tem alimentos com substâncias que danificam as nossas células, né, que prejudicam o nosso metabolismo, a gente tem alimentos que têm compostos que têm a capacidade de regenerar a célula, de inibir a morte de uma célula tumoral, né? Então, a gente precisa sempre preconizar. Por isso que a gente fala das frutas, dos legumes, das verduras, das proteínas de alto valor biológico, né? Carne, frango, ovo, peixe. Justamente por isso, porque são os alimentos que compõem, que têm esses compostos e que precisam fazer parte do nosso dia a dia, para que a gente tenha essas substâncias ali sempre no nosso corpo, fazendo todo esse processo de metabolismo de reparação celular. E isso é importante durante o tratamento, né? A gente precisa ter essas substâncias justamente para auxiliar, para que o paciente tenha uma melhor resposta ao tratamento quimioterápico ou imunoterapia, para que ele tenha um intestino funcionante, e isso impacta em resposta a tratamento oncológico também. Então, não existe um alimento específico que vai curar, nenhum vai curar, mas existem os alimentos que precisam fazer parte da alimentação básica, frequente, do dia a dia, de rotina, para fortalecer o organismo, para ajudar em todo esse processo da jornada oncológica, em todo o processo da jornada de tratamento do paciente, seja esse tratamento qual for, cirurgia, químio, rádio, imunoterapia, e isso faz total diferença. E aí, assim, algumas perguntas que vieram, não teve como fugir do assunto do câncer de mama, né? E aí assim, eu tentei selecionar as que fazem um assunto em comum com o que é o nosso assunto de vias biliares e fígado. E aí algumas meninas perguntaram, o fígado, ele participa do metabolismo do estrogênio? E a outra pergunta, que eu acho que também pode, você pode juntar aí para explicar, o tratamento oncológico, ele pode impactar o fígado, pode sobrecarregar a quimioterapia, né? Todos os tratamentos, os medicamentos que a pessoa recebe na quimioterapia, ele pode sobrecarregar o fígado? Então, essas duas perguntas aí, para a gente poder esclarecer. Sim, a gente tem uma relação direta de câncer de mama e fígado, né? Na verdade, uma relação bidirecional até que a gente pode dizer, porque a gente tem tanto o câncer de mama como tendo o fígado como um dos sítios para metástase, né? Como situações hepáticas, disfunções hepáticas, como uma esteatose hepática, sendo um fator de risco para o câncer de mama. Então, a gente tem uma relação direta entre fígado e câncer de mama, né? E quando a gente fala desse metabolismo do estrogênio, o fígado participa desse metabolismo, né, do hormônio. Ele faz com que esse hormônio seja inativado para que o excesso dele seja eliminado do corpo. E quando você tem uma disfunção hepática, isso acaba não acontecendo, né? E à medida que você já tem ali um câncer de mama, né, principalmente de cânceres que são hormônio positivos, né, responsivos, então você passa a ter mais hormônio circulante no corpo à medida que esse metabolismo está deficiente, então você acaba propiciando o crescimento tumoral, né, desse tumor na mama. Então, existe sim essa relação, precisa ser sim cuidado, olhado, né, ter essa vigilância, assim como pacientes que têm o câncer de mama que fazem uso de hormonioterapia, né, que faz uso de tamoxifeno, também precisa de uma vigilância maior, porque são A gente fica com medicações. gordura no fígado. Ah? Muita gente fica com gordura no fígado também. Exatamente, né? Faz alteração, propicia a esteatose hepática, alteração de perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, né? Então, precisa ter esse monitoramento justamente para não gerar uma disfunção hepática, né?
E quando a gente fala de quimioterapia, imune, enfim, a gente pode ter sim disfunções hepáticas, né? Alterações ali de função hepática. Tanto que a gente tem quimioterápicos que são hepatotóxicos e que durante a utilização, né, dessa quimioterapia, uma coisa que é sempre monitorada é a função hepática. Justamente para isso, para saber se em algum momento o paciente vai apresentar alguma alteração. Então, isso pode acontecer sim, isso é sempre monitorado, né, pela equipe médica, por nós da nutrição também, porque isso vai impactar na nossa conduta se o paciente estiver apresentando alguma alteração hepática, alteração do perfil lipídico, né? Então, isso também muda a conduta nutricional, o caminho que a gente vai precisar tomar, os manejos que a gente vai precisar fazer na alimentação. Então, tudo isso é monitorado ao longo de todo o tratamento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Mas enquanto eu estou vendo aqui, porque as nossas perguntas praticamente foram respondidas, se alguém tiver aí, tiver alguma dúvida, pode perguntar também que a gente tenta responder. Deixa eu só dar uma conferida aqui para ver se eu consegui Eu estou tirar olhando todas aqui essas também. dúvidas em mim. Eu recebi também algumas Se perguntas, tiver, mas se dentro tiver de alguma que você queira responder também, Mas foi tudo dentro disso que a gente falou mesmo, perguntando de alimentação, se tinha algum alimento específico que o paciente deveria evitar. E aí é o que eu falei lá no início, né? A questão dos industrializados, de gordura, né? Dos alimentos ultraprocessados, né? Então é o que realmente precisa ser evitado sempre. E aí o consumo de frutas, legumes, verduras. Aí eu recebi uma pergunta que foi até engraçada em relação à fruta, porque há um tempo atrás teve muito essa questão da frutose, né? Que gerava problema. E aí eu tive uma pergunta que foi em relação à frutose, se o consumo excessivo de fruta não poderia ocasionar um câncer de fígado. Só que não, né? Não é a frutose da fruta que causa nenhum dano para o nosso corpo, né? É a frutose que contém nos alimentos industrializados e não no que a entendi. gente consome de alimento natural, de verdade, de fruta. Então, isso não tem problema nenhum. É justamente a gente cai no ponto da indústria, né? Dos alimentos industrializados e ultraprocessados. Então, isso não. A fruta, coitada da fruta, ela só tem benefício pra gente. Eu vi aqui uma que eu acho que eu não cheguei a perguntar, e eu até lembrei que isso até aconteceu com meu padrasto. Que a pergunta foi, com que frequência a gente deve fazer os exames, né? Com que frequência os exames devem ser feitos? Porque, é, exemplo, meu padrasto ele fez um exame ele foi fazer uma cirurgia, se eu não me engano foi de hérnia, e aí ele fez um check-up total, fez exame, fez tudo. E aí, logo depois, não sei dizer quanto tempo, isso é só minha mãe ia saber dizer, e ele foi diagnosticado com a doença no conjunto de vias biliares, né, e fígado. Mas foi em pouco tempo. Então, assim, será que não viram? Ou será que ainda não estava realmente lá? Então, assim, qual é o tempo necessário, qual é a janela que a gente deve ficar monitorando anualmente? É o necessário para quem tem uma vida normal? Eu acho que assim, Exames de ultrassom, né? Exames de rotina. eu acho que o primeiro passo, assim, o primeiro ponto de Sangue. alerta vai ser um exame de sangue, né? Porque vai ser sensível a alterações, né? Assim, que já apareçam ali de alguma disfunção hepática, de alguma coisa que não tá legal. E aí, exame de sangue, eu acho que pelo menos uma vez por ano a gente deveria estar fazendo, porque já vai direcionar alguma coisa e vai mostrar caso tenha alguma alteração, né? Esses outros exames de imagem, de ultra, de tomografia, ressonância, enfim, já é uma coisa mais direcionada e mais com indicação médica caso haja alguma situação clínica que tenha Alteração. necessidade de fazer, né? De investigar alguma coisa, de visualizar alguma coisa a mais que um exame mostrou que não tem algo muito legal. Então, eu acho que um exame de sangue mais completo, né? Não só um hemograma, mas mais completinho, com função renal, função hepática, função pancreática, né? Tudo isso já vai dar uma noção de como que está tudo e se tem alguma alteração. Para aí sim ser um ponto de partida de fazer uma investigação maior, né? Fazer outros exames ou não.
dali a um tempo repetir seguindo essa rotina, né? A não ser que já exista alguma condição clínica, alguma situação que haja necessidade de tempo em tempo fazer uma pesquisa, né? Fazer um check-up, enfim, para que tenha Ação esse melhor. controle. Mas caso contrário, eu acho que um exame de sangue mais completo a gente já consegue fazer esse monitoramento, né? É. E tem gente que não faz, né? Infelizmente. Sim, sim, Ó, eu acho que daqui eu consegui, assim, fazer todas as perguntas que tinham, mas eu vou deixar a live salva, vou te marcar, vou colaborar com você. E se alguém tiver alguma dúvida, tiver, né, que não conseguiu assistir a live na hora, pode uhum, deixar lá. Se você não vê, eu vejo e te mando, não tem problema, e a gente tenta responder isso, nem que seja em caixinha de perguntas. Mas o que eu queria deixar claro aqui para as pessoas é que, assim, essa live não foi para gerar medo em ninguém, mas sim consciência de que é uma coisa que é uma doença que não é muito falada, pouquíssimo falada, por justamente ser, assim, câncer um pouco raro, né? A gente não vê em todo mundo. Então é muito importante a gente falar e conseguir explorar isso e disseminar para outras pessoas, né? Compartilhar para que chegue no máximo de pessoas possíveis, porque assim como eu não fazia ideia de que a coceira que meu padrasto estava sentindo já era um câncer, né, de vias biliares, hoje, se alguém tiver com uma coceira que não passa de jeito nenhum, estiver perdendo o apetite, eu já vou maldar isso. Então, assim, informação nunca é demais. E eu acho que se a gente puder continuar fazendo isso, levando informação, mesmo que seja algo básico, eu acho não, eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando muita gente. Então, assim, eu queria te agradecer. A gente tem essa parceria aí, e a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai sim. continuar marcando para falar de outros tipos de câncer, e não só o de mama, porque é isso, a gente precisa informar, a informação salva vidas e a gente está disposto a ajudar, né? É. Então, assim, queria agradecer a você, agradecer a quem está aqui e a gente vai disponibilizar. E é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, como profissional de saúde, a gente tem esse papel de fazer educação, né? De transmitir informação segura, informação correta, não para gerar alarde, como você falou, mas para gerar conhecimento mesmo, né? Informação para que as pessoas não banalizem tudo o que sentem, ou que sente alguma coisa, não procure uma informação errada, né? Para que elas tenham esse start de procurar mais cedo uma ajuda médica para poder tratar mais cedo, seja o que for, não só um câncer, seja qualquer outro tipo de condição clínica, que quanto mais avançado, pior é para tratar, seja qualquer coisa. Então, eu acho que é isso. E mostrar o quanto que a nutrição ela faz diferença, o quanto que a gente consegue intervir e melhorar as condições clínicas, seja qual for a fase da doença, seja qualquer doença. Então, o quanto que a nutrição é um pilar durante toda essa jornada, né? Durante todo esse tratamento, tudo que o paciente for fazer. Mas principalmente isso, trazer informação para que as pessoas conheçam um pouquinho, saibam que existem sintomas que podem ser um alerta, que precisam ser investigados, né? Que não devem ser deixados de lado. Então, isso é muito, muito importante, porque realmente é isso que você falou, né? Sentiu uma coceira, jamais imaginou que poderia ser um câncer, né? E hoje você já tem um outro olhar caso você veja uma situação parecida. Então, é Sim, exatamente isso, né? Para que a gente tenha esse olhar de pensar que um sintoma não precisa ser banalizado, não deve ser banalizado, precisa ser investigado, não é normal, né? Não é normal é tratar melhor a qualquer gente coisa e não evitar por passar, excesso, ou faz, né? procurar e tomou algum remédio, não melhorou, não passou, né? E aí fica nessa coisa sem procurar realmente uma ajuda mais específica. Então, eu acho que é isso, é servir de alerta mesmo, de ser um processo de educação de forma geral para todo mundo, para que a gente consiga disseminar essas informações sobre a oncologia, que infelizmente está crescendo, cada vez mais a gente tem pacientes com mais tipos diferentes de câncer, então a gente precisa ter essas informações seguras, corretas, para que a gente consiga tratar melhor, né?
Com certeza. Então é isso. Obrigada pelo espaço, Obrigada. obrigada pela fala. Imagina. Sem problema não, a gente tá junto nisso daí. Então é isso, ó, a gente vai finalizar aqui. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar depois na live nos comentários mesmo, porque nos comentários eu acredito que você consiga ver também, porque eu vou colaborar, então fica mais fácil até da Sim, gente escrever nos comentários, porque a dúvida de uma é a dúvida de outra, e ali a gente começa, né, a tirar a dúvida de todo mundo. E, e é isso, tá? tá Ó, um ótimo. beijo, até a próxima, a gente combina depois qual vai ser o nosso tema. Tá ótimo. Boa noite, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, Karine. Tchau.